Fala galera, bom dia. Eduardo Oliveira na voz. E hoje eu queria falar para vocês, para muitos que têm curiosidades aí, principalmente os estudantes de direito, como foi que eu consegui passar no processo seletivo para ser estagiário do TRT da Terceira Região de Minas Gerais. Muito bem, primeiramente gostaria de pedir a vocês que possam estar fortalecendo o canal. Como você pode ver, o canal ainda é muito pequeno e eu conto com a ajuda de vocês para poder estar crescendo o canal. Você possa estar se inscrevendo, ativando o sininho de notificações, dando um like e comentando aí também, para que a gente possa crescer e que o YouTube possa entregar esse vídeo para muito mais pessoas. Primeiramente, gostaria de dizer, meu nome é Eduardo, eu sou estudante de Direito, atualmente eu estou no 7º período. E tem sido uma experiência muito gratificante para mim fazer o estágio lá no TRT. Não tem muito tempo que eu comecei, tem em torno de 1 mês e meio, 2 meses, acho que 2 meses, 2 meses e um pouquinho que eu comecei. E é maravilhoso, cara. Você tem que ver que é maravilhoso. Você vê o processo iniciando, vê o processo correndo, vê o processo finalizando. E você vê que a vida de uma pessoa passou pelas suas mãos ali. O interesse de alguém passou pelas suas mãos e você teve um dedinho seu naquele processo. Isso é gratificante demais. Primeiramente, eu gostaria de dizer como que funcionou esse processo seletivo. Geralmente, como funciona, principalmente aqui em Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais, a gente tem uma empresa, uma plataforma chamada CIEE, que é o Centro de Integração Ensino-Escola, se eu não me engano, que ela forma processos seletivos para qualificar estagiários, aprendizes, aí eles qualificam as empresas também que estão procurando por esses estudantes para que possam aprender e contribuir também com alguns ramos ali do estudo. Então eu já tinha feito um estágio antes pelo CIE, inclusive eu posso estar falando sobre esse estágio no próximo vídeo, que foi o estágio na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil. Fiquei lá em torno de 6 meses, estagiando na OAB. Foi um estágio muito bom também. E o CIE, ele proporciona essas provas, esses processos seletivos para ligar o estagiário à empresa que precisa ou ao órgão público que precisa. E aí esse processo seletivo do CIE ele foi feito de forma online, por uma prova online. E aí ele foi divulgado no Instagram, pelas redes sociais, diversos lugares e também nos grupos das faculdades da região. Ele foi um processo seletivo que ele foi, se eu não me engano, para todo Minas Gerais. Então em diversas cidades teve esse processo seletivo, funcionou para diversas cidades, tanto de Belo Horizonte, Montes Claros, Chapada Gaúcha, Brasília de Minas, Uberlândia, Januária, Jaíba e vários outros lugares, para procurar estudantes. E esse processo seletivo do CIE ele não tem vaga só para estudante de direito, ele tinha para outras áreas também, e foi feito por esse mesmo processo seletivo. Então ele tinha tanto para graduação em direito, graduação em outros cursos, que aí vinha administração, engenharia, pedagogia, diversos outros cursos, diversas outras empresas e instituições precisavam de estagiários. E também tinha estágio para pessoas do ensino médio. Então é muito interessante acompanhar o CIE, siga o CIE no Instagram, nas redes sociais, porque com diversas vezes eles vão estar ali compartilhando processos seletivos. E para você que está no ensino médio, isso é maravilhoso, cara. Para você encontrar um estágio aí que seja perto da sua casa, perto da sua cidade ou na sua cidade mesmo, seria muito bom, porque proporciona um aprendizado prático muito essencial para o seu aprendizado, para a sua formação. Porque uma coisa é você estar na escola, uma coisa é você estar na faculdade estudando, e outra coisa é você estar vivenciando aquilo na prática, que é completamente diferente, é completamente gratificante e formador. Não sei se essa é bem a palavra, mas a sua formação ela vai ser mais cheia, mais completa, e você vai pegar as coisas melhor. Porque, por exemplo,
eu estagio no TRT, né, que é o órgão da Justiça do Trabalho. Eu comecei a ver a matéria de Direito do Trabalho justamente esse semestre, que foi o mesmo semestre que eu entrei. Pelo fato de eu ter entrado na Justiça do Trabalho, basicamente quando eu comecei o semestre na faculdade, todas as matérias que eu comecei a estudar sobre Direito do Trabalho, tudo que eu já sabia um pouco antes também, às vezes dá uma curiosidade, porque é um ramo que eu tenho interesse em atuar futuramente, todas essas matérias eu comecei a ver na prática, nos processos em que eu trabalhava. Então eu consegui ter uma visão completa de como funciona a justiça do trabalho, tanto teórica quanto prática. E quando as duas se juntam, meu amigo, não tem coisa melhor. Então, para você que tem interesse, já fica ligadinho no site do CIE, que diversas vezes, vários, não tenho certeza de quantos processos seletivos por ano acontecem, mas eu creio que pelo menos um ou dois por ano acontece, é certeza. Agora, se tem mais que isso, eu não sei garantir. Mas pode ter certeza que próximo à sua região vai ter. E vai ser muito bom. E eu queria dizer que o estágio, né, como que funcionou? Eu tinha. Eu, eu estava estagiando na OAB, né, até então era o meu primeiro estágio também na OAB. E eu queria um estágio que fosse um pouco mais prático. Na OAB era bom, mas não era tão profundo assim. Eu não tinha um aprendizado tão grande, eu queria algo que fosse mais essencial, que fosse direto ao ponto mesmo. E que eu conseguisse ter aquela visão de como funcionava o processo, que eu ainda me sentia meio cru. Né? Pela parte teórica da faculdade eu sabia bastante coisa, mas ao mesmo tempo não conseguia ligar a teoria com a realidade. E o estágio ele é justamente para isso, para fazer você conectar a escola com a realidade. Então acabou que eu quis testar outros órgãos, né? Eu queria fazer o estágio do Tribunal de Justiça, do Fórum daqui da cidade, ou do Tribunal do Trabalho. E aí os dois saíram basicamente na mesma época, e eu fiz os dois processos seletivos. O resultado do Tribunal do Trabalho saiu em uma data específica e o do Fórum saiu em torno de uma semana depois. Eu fui aprovado nos dois processos seletivos, porém o meu interesse maior era no Tribunal do Trabalho, né? Porque era um ramo que eu queria seguir, era um ramo que eu tinha interesse, que eu gostava muito e que eu já me frustrei muito em questão de trabalho. Então eu não poderia deixar, né, de aprender um pouco mais, porque já fui muito revoltado com o trabalho, porque já tentaram me passar para trás, coisas do tipo. E eu decidi que eu entraria nesse ramo para poder fazer justiça, para poder ajudar pessoas que não sabem é, dos seus direitos, que não sabem como procurar ajuda, que não sabem como buscar coisas que elas têm garantia por lei, mas que muitas vezes por falta de conhecimento acabam deixando passar, acabam sendo passadas para trás. Então foi por isso que eu decidi que eu iria entrar no TRT. Aconteceu uma prova que era de, se eu não me engano, 20 questões. A prova foi online mesmo, eu fiz em casa pelo computador. E aí é uma prova que, apesar de ser online, lá fica muito claro que você não pode tentar colar, você não pode abrir outras abas, porque senão a prova encerraria automaticamente. O navegador encerraria a prova automaticamente, você seria desclassificado. Então, uma prova totalmente, como diria, segura, né? Uma prova para testar mesmo seus conhecimentos. E diversas pessoas aqui da cidade fizeram. Eu fui, se eu não me engano, o segundo a ser chamado. Eles chamaram o estagiário e depois me chamaram. E foi em torno de da prova até a convocação, eu acredito que foi em torno de 2 meses, 2 meses e meio, por aí. Então não foi tão demorado. Foi um processo muito rápido e aí eu comecei no início desse ano, eu tinha feito a prova no final do ano passado. E gostei, desde quando eu fui a primeira vez. O estágio que eu fazia antes, ele era de 6 horas, né, o da OAB, 6 horas diária. Esse do TRT já é um estágio de 5 horas diária. Então diminuiu 1 hora e eu passei a ganhar mais, porque lá no estágio que eu fazia na OAB, eu ganhava uma bolsa estágio de R$ 800, mais auxílio transporte de R$ 150 mensais.
Então eu ficava ali com uma remuneração de R$ 950 mensais. Porém, com o estágio do TRT, a bolsa ela já era maior. A bolsa estágio é de R$ 1.464 e o auxílio transporte que a gente tem é de R$ 12 por dia estagiado, dias úteis estagiados. Entendeu? Então, uma semana você não vai receber referente a 7 dias, mas referente aos 5 dias que você foi, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E na semana que, por exemplo, for um feriado, que for uma folga, alguma coisa assim, aí você não vai receber porque você não chegou aí. Acho que deu para entender, né? Mais ou menos como funciona. Mas é de R$ 12 por dia estagiado. Então, se no mês tem ali em torno de 20 dias úteis estagiados, aí você receber R$ 12 vezes os 20 dias úteis que você estagiou. Então, é um estágio que, cara, maravilhoso, a remuneração maravilhosa, um dos estágios que tem a bolsa mais alta. E, cara, o conhecimento lá é maravilhoso. Maravilhoso. Você consegue ter a visão do processo. Você vai trabalhar realmente no processo. Né? Seja fazendo intimações, para quem faz o estágio na secretaria, vai trabalhar fazendo intimações, notificações judiciais, eh, gerando link de audiências, participando de audiências também como ouvinte, né? Você pode participar à vontade. E tudo conta com o apoio dos servidores. Os servidores ali do tribunal, eles são muito tranquilos, não fica aquela cobrança em cima, é, e eles estão lá para ensinar realmente. Então eles têm muita paciência para ensinar, eles têm bastante conhecimento para poder trocar, e isso é muito bom. E ali depois de conversar com o juiz, lá antes tinham 3 estagiários, antes de nós entrarmos, né? Eu e a outra estagiária. E esses 3 estagiários, eles terminaram o tempo deles de estágio, né? Que é até 2 anos. E começou a chamar os outros estagiários, né? Teve esse processo seletivo e começou a chamar a gente. Ainda falta um estagiário ser chamado, vai ser chamado muito em breve. E desses 2 estagiários que entrou, eu e a outra estagiária, ela ainda está um período um pouco mais recente. Ela ainda não tem tanto tempo que entrou na faculdade, se eu não me engano ela está no 4º período. E eu já estou no 7º período, então comecei a ver o direito do trabalho. Então o juiz do trabalho, o juiz titular da vara onde a gente trabalha, ele chamou a gente para conversar, perguntou qual período nós estávamos, qual o conhecimento sobre o direito do trabalho que a gente tinha, e aí ele escolheu um dos estagiários para poder trabalhar no gabinete dele, né? E o outro ficaria ali na secretaria, pegando um pouco mais da rotina de secretaria, né? De fazer intimações, ligações, notificações, atender os advogados, atender as pessoas que chegam com dúvida, fazer atermações, né? Que são aqueles processos que iniciam com a parte diretamente, sem a necessidade de advogado, direto na Justiça do Trabalho. Então é um trabalho muito completo ali da secretaria, enquanto o outro estagiário ficaria no gabinete do juiz, né, que estaria auxiliando ali nas sentenças, nas minutas de decisões, nos embargos de declaração. Então é uma responsabilidade muito grande também. E eu fui escolhido para ir para o gabinete, por conta, né, do tempo que eu já tinha na faculdade, pelo fato de eu estar já iniciando a matéria de direito do trabalho, que teria mais facilidade para poder desenvolver essa função, porque é uma função que exige um pouco mais de conhecimento, é uma função que exige um pouco mais de atenção também aos detalhes, porque apesar de não ter uma, uma quantidade muito grande de processos entrando, como na secretaria, né, que diversas, ali a nossa vara, se eu não me engano, entra em torno de 6,4 processos por dia, é a média. E nessa função no gabinete, de estagiário do gabinete, já não vai ter tantos processos para você mexer no dia, para você dar andamento no dia. Porém, são processos, são decisões em si que são muito complicadas, ou seja, precisa de muita atenção. Então, talvez um processo que você pega no dia ali vai demandar o seu dia todo, que você precisa analisar minuciosamente, fazer todos os detalhes, porque é muito complicado. Então, para mim, tem sido maravilhoso, estou gostando bastante, tem sido uma experiência muito boa e é um prazer estar dividindo isso aqui com vocês, porque eu sei que tem muitos estudantes de direito que às vezes não fez estágio ainda, não iniciou nenhum estágio,
Às vezes tem alguns estudantes que já sentem que estão mais velhos na faculdade, que já está no período avançado e ainda nunca estagiou. E aí pensa, será que eu estou muito atrás? Será que eu vou ficar para trás dos meus colegas que às vezes já está estagiando no fórum, está estagiando numa defensoria pública, está estagiando numa prefeitura municipal? E, cara, nunca é tarde para você começar a estagiar. Nunca é tarde. Quanto antes você começar, melhor. Mas se até agora você não começou, não se preocupe. Tente a partir de agora. Tente fazer um processo seletivo. O estágio da defensoria também é muito bom. O estágio do fórum é ótimo. Então, não perca mais tempo. Se você ainda não estagiou, busque estagiar. Seja no escritório de advocacia também. Você aprende demais da conta. E como eu morava numa cidade que é aqui ao lado, uma cidade um pouco menos desenvolvida, né? Eu não consegui começar a estagiar antes, então eu comecei a estagiar já no sexto período. Para mim, não foi ruim de tudo, porque eu tenho certeza que eu aprendi bastante, o suficiente para eu poder, né, me desenvolver. Porém, se eu tivesse começado antes, seria bem melhor. Eu tive oportunidade, inclusive no segundo período, se não me engano, de estagiar no escritório de advocacia. Porém, infelizmente, por eu morar numa cidade um pouco mais distante, eu não conseguiria fazer esse trajeto para cá para poder estar estagiando, não conseguiria alugar uma casa aqui nem nada do tipo. Aí agora, como eu consegui um outro estágio e a minha esposa já veio junto comigo, a gente conseguiu alugar uma casinha, ficar mais tranquilo e se estabilizar aqui para que pudéssemos, né, terminar a faculdade, estagiar tranquilos. Então está muito bom. E no mais é isso. Gostaria de agradecer você que viu até aqui. Ficou um vídeo meio longo, mas eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que têm dúvida de como funciona a Justiça do Trabalho. Eu vou fazer um vídeo também falando como funciona direitinho a Justiça do Trabalho, qual a função da Justiça do Trabalho, se vale a pena estagiar na Justiça do Trabalho e se vale a pena você tentar o concurso também. Porque tem um concurso eminente aí da Justiça do Trabalho do TRT, da terceira região, porque o último concurso ele vai expirar agora, se eu não me engano, no fim de 2026 ou no início de 2027. Então é muito provável que até o segundo semestre de 2027 esteja acontecendo um concurso público, né, do TRT3. Então fique atento, fique de olho, já comece a estudar de agora, porque os cargos, as funções, a remuneração da Justiça do Trabalho é muito boa. E é um serviço muito bacana de se fazer, sabe? Você vê a satisfação nas pessoas por estar conseguindo resguardar, por estar conseguindo conquistar seus direitos, que muitas vezes ficam presos, né? Muitas vezes as pessoas têm medo de entrar na justiça por alguma coisa, por medo de represália, por medo de ficar mal falado na cidade dele. Mas enfim, assunto para outro vídeo, isso aqui já está longo demais. Queria agradecer você que viu até o final. Muito obrigado. Dá um like, curta esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e manda para aquele seu amigo que tem interesse em estagiar na Justiça do Trabalho. Valeu, tamo junto, é nóis!